Nós fizemos a leitura do verso 18 ao verso de número 25. Antes de nós expomos a palavra de Deus, vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, como o Senhor é bom. Nós já invocamos a Tua presença, pedindo que o Senhor nos guie neste culto e aceite nosso louvor. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecemos nossas faltas. Nós já ofertamos a Ti, nós Te adoramos ao Senhor através das nossas ofertas, dízimos, e louvamos o Teu santo nome, Pai. Agora, nesse momento, o Senhor falará conosco através da Tua palavra. Senhor, que seja a Tua boca, que seja a Tua voz falando aos nossos corações. Que os nossos corações estejam dispostos a receber esta palavra. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos mantenha atento a tudo que o Senhor tem a nos dizer. Pai amado, é por Cristo Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Nosso tema de hoje, o título, para essa exposição é Redenção somente em Cristo. Redenção somente em Cristo. Você já parou para pensar que todo ser humano anseia por redenção? Comece a conversar com uma pessoa na rua sobre os problemas da humanidade e perceba qual a solução que ela dará. Ela vai identificar os problemas da humanidade, ela vai identificar os problemas na natureza, vamos chamar assim, ou criação, ela vai identificar os problemas na educação, ela vai identificar os problemas na política, ela vai identificar os problemas na sociedade e ela tentará achar uma solução para eles. Uma espécie de redenção. Provavelmente também você já assistiu algum filme ou você já leu algum livro que remete a uma história de guerra, por exemplo, morte, doenças, catástrofes ambientais, e após esse período, então, os seres humanos acham uma solução para aquele problema, e então a morte acaba, a fome acaba, a guerra e tudo mais. E, no final, a harmonia e paz. Talvez você já assistiu algum filme assim, ou já leu algum livro assim. Ou algum filme de super-herói que enfrenta as ameaças, que querem destruir a humanidade, e no final do filme, sempre é aqueles que acabam com aquela ameaça, salvando toda a humanidade. Isso é redenção. Ou seja, há sempre uma mensagem de redenção, e essa expectativa tem a ver com o nosso texto de hoje. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita aproximadamente ali por volta do século VI depois de Cristo. Aliás, século I depois de Cristo. Eu ia falar década, falei século. Na década de 50 a 60 depois de Cristo. E provavelmente Paulo ele escreveu esta carta durante o período que ele ficou ali na Grécia, em 3 meses. Depois ele ia subir para Jerusalém, para depois, posteriormente, partir para a Espanha. Está lá em Romanos 15, verso 25 a 29. Essa igreja, ela não foi uma igreja fundada por Paulo, provavelmente uma igreja fundada ali após a descida do Espírito Santo, após o Pentecostes, com pessoas que estavam ali, então disseminou o evangelho através daquelas pessoas. Entretanto, Paulo, ainda que por distância, acaba pastoreando essa igreja de Roma. E nós poderíamos aqui falar sobre o que ela aborda, ligando pontos que uniam então os judeus e os gentios. Ele escreve para judeus e gentios ali da igreja de Roma, visando a justiça de Deus. E é por isso que é uma carta que foca tanto sobre a justiça de Deus. A justiça com relação ao pecado, a justiça com relação à redenção e a justiça com relação ao que acontece depois da justificação, que seria a prática da carta. Então a gente poderia dividir, alguns dividem em 3, outros dividem em mais partes, mas se nós fôssemos dividir a carta de Romanos, nós poderíamos dividir então
ali do capítulo 1, verso 1 a 17, a introdução, do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 11, verso 33, o desenvolvimento doutrinário, e do capítulo 12 até o capítulo 15, verso 13, a aplicação, né? Ali você tem, então, a aplicação para os crentes. E nós poderíamos ainda dividir, né, em parte introdutória, capítulo 1, verso 1 a 15, parte doutrinária do 1 ao 16 a 11, 36, e a parte prática do 12 até o capítulo 16. Então, se fôssemos dividir em 3 partes, essas seriam as partes. Bom, no capítulo que nós estamos nos atendo aqui, que é o 8, Paulo ele vem falando desde o início sobre as implicações na vida daquele que tem o Espírito Santo, que não está mais sob a condenação do pecado, que também não vive mais segundo as inclinações da carne. E através do Espírito, então, nós somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Está lá do versículo 1 ao verso 17. Mais à frente do nosso texto base, então, do capítulo 8, verso 18 a 25, para frente, Paulo ele fala depois ali sobre que o Espírito Santo nos ajuda nessa luta, não é? Na intercessão do Espírito, e depois ele fala da certeza desse amor de Deus que não nos abandona, quando ele vai falar ali no verso 31 em diante. E também ele fala nas dificuldades, que o amor de Deus não nos abandona em meio às dificuldades. Já mais especificamente nos versos que nós estamos nos atendo aqui, que é o 18 ao 25, Paulo ele faz um contraste dos sofrimentos com a consumação, a redenção que os crentes aguardam. Então ele está falando da condição dos crentes antes. Agora no nosso texto ele fala dos sofrimentos e a consumação que nos aguarda, e posteriormente ele fala da certeza que nós temos no Espírito da condução dele nesses sofrimentos. Então, visando isso, nós temos como propósito aqui apresentar que há redenção somente em Cristo. A ênfase de Paulo na esperança da consumação da redenção em meio aos sofrimentos. E para isso nós vamos destacar aqui algumas perguntas e nós vamos respondê-las. A primeira pergunta é: por que precisamos de redenção? A segunda é: por que queremos redenção? E a terceira: por que teremos e por meio de quem a teremos? E a quarta pergunta será uma aplicação prática: como devemos esperar a redenção? Então, repare comigo o verso 20 e o verso 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Antes de nós falarmos aqui sobre o porquê precisamos de redenção, vamos falar o que é redenção rapidinho. Redenção, de forma simples, significa tornar livre, né? É um resgate. Mas, especificamente aqui no texto, é colocar em liberdade do domínio do pecado. Colocar em liberdade do domínio do pecado. Mas, por que precisa tornar livre do pecado? Por quê? Nós sabemos que Deus ele fez toda a criação, uma maravilhosa criação, está lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, desde insetos, planetas, do microcosmo ao macrocosmo, de coisas pequenas, dos germes e também das coisas grandes, como planetas, de todo o universo e tudo mais. É o que nós lemos em Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. E não somente fez, mas sentiu prazer em tudo o que ele fez, perfeição, no entanto que depois, no verso 31 do capítulo 1, ele fala o quê? Viu Deus quanto tudo fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Nós sabemos que Deus, após de ter feito tudo, colocou a criação sujeita ao domínio do homem. Não foi isso que aconteceu? O homem deveria sujeitar, dominar a criação. Era responsabilidade dele ser totalmente cuidadoso com a criação que ele recebeu, e a criação estava totalmente sujeita e dependente dele. Como nós lemos no versículo 21, capítulo 1,
que Deus fala para multiplicar e depois dominar sobre os peixes, o mar, sobretudo. Depois, no capítulo 2, verso 15, o Senhor colocou ele no jardim para cultivar e guardar. Nós temos então, irmãos, aqui que lembrar do cenário da perfeição. Nós temos que lembrar que tudo era muito bom. Deus, ele fez tudo muito bom. Tudo era maravilhoso. Eu acredito que a gente fica lembrando, pensando, né, em Gênesis, e tentando imaginar como que era o Éden. Como que era quando Deus fez, quando Deus criou tudo. Devia ser maravilhoso, devia ser uma coisa linda. E ele fez tudo sem pecado, ele fez tudo perfeitamente, em sua devida ordem. Viu Deus que era tudo muito bom. Então, primeiro a gente tem que lembrar que tudo era assim. Mas, por que nós precisamos de redenção, então? Precisamos de redenção porque nós fomos escravizados. Como nós sabemos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em pecado no Éden. Desobedeceram a Deus. E por causa do pecado dos nossos pais, toda a criação foi afetada, visto que ele era o cabeça federal. Adão era o cabeça federal, o responsável. É o que está em Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. E Adão disse, depois, quando ele pecou: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Agora tem erva daninha. E tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veja, o cenário de beleza agora fica corrompido depois do pecado. Agora a terra é maldita. Maldita. A terra está em cativeiro, presa, escravizada pelo pecado. Após a queda, tanto o homem como animais, como plantas, como planetas, não somente o que está aqui no nosso planeta, mas em todo o universo inteiro, tudo foi afetado pelo pecado. Tudo. Agora tudo é corruptível. Ou seja, está cativo ao resultado do pecado, que é a morte. Por isso que tudo morre. Por isso que se deteriora, por causa do pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Mas esse pecado corrompeu tanto o homem como o que estava sujeito a ele. O homem e o que estava sujeito a ele, a criação. Como num estado de dependência. O nosso texto de Romanos diz que ela não está corrompida voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, o próprio Deus a sujeitou. E por que ela foi sujeita a isso? Porque o homem não guardou como Deus havia ordenado. Deus não guardou o jardim. O homem não guardou o jardim. Deus deu a responsabilidade para ele, falou para ele dominar e guardar, mas o homem não guardou. O homem permitiu que um animal enganasse sua mulher e enganasse a ele. Ele foi irresponsável com o que Deus entregou na mão dele. Repare aqui o verso 21 do nosso texto, que diz assim: cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção. É nesse estado que todos estamos, num cativeiro da corrupção. Ou seja, agora estamos sujeitos à morte, a se desfazer, a se deteriorar. Tudo foi manchado, tudo foi afetado pelo pecado. A criação e cada partícula dela, o próprio homem por inteiro, razão, emoção e vontade, tudo foi afetado pelo pecado. Essa é a nossa condição. É por isso que nós precisamos de redenção. Por que precisamos? Porque estamos num cativeiro de corrupção. As coisas não deveriam estar assim. Elas estão fora do padrão de Deus. Estão fora do padrão de Deus. Deus, ele fez perfeito, só que agora está tudo fora do seu padrão. Fora daquilo que Deus quis. Então, deve ser transformado. A igreja sabe disso. Mas Deus nos lembra de uma coisa: o nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Quando nós vemos os exemplos de pecado, então, é para lembrar que nós estamos nesse cativeiro de corrupção. Veja tanto pecado no mundo, veja quantas coisas acontecendo.
ligue a TV, veja o jornal, veja as notícias na internet. Quanta coisa absurda, quanta barbárie. É para lembrar como somos pecadores, que nós estamos sob esse cativeiro de corrupção. Por mais que esse mundo pareça às vezes um paraíso, o pecado está aí para te lembrar que ele não é. Ele não é um paraíso. Bom, então a primeira pergunta está respondida. Por que precisamos de redenção? Porque estamos num cativeiro de corrupção. Mas vem a segunda pergunta. Por que queremos redenção? Olha o que o verso 22 e 23 dizem. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós acabamos de ver porque precisamos de redenção, pelo motivo que estamos no estado de escravos da corrupção, de morte. Mas não somente precisamos, como também queremos, ansiamos por isso, desejamos isso. Por que desejamos? Porque gememos. É o que o texto diz, que a criação geme. Nós somos angustiados, como diz o texto. Nós queremos que essa dor passe. Nós queremos que essa dor passe. Quanto sofrimento desde a queda já não houve no mundo? Quantas mortes, quantas doenças, quantas aflições, quantas catástrofes. E a humanidade espera essa redenção. Veja, toda a humanidade aguarda, a humanidade geme, anseia por essa redenção, anseia que tudo isso passe. Porém, a humanidade espera no lugar errado. A humanidade espera a redenção na saúde, a humanidade espera a redenção na tecnologia, a humanidade espera a redenção na educação, a humanidade coloca todas as suas fichas na política, muitas vezes, e etc. Se observarmos nos filmes, muitos deles trazem esse ar de redenção, músicas traz o ar de redenção, o ser humano anseia por isso, ele anseia por um mundo de paz, um mundo sem guerra, todo mundo se amando. O ser humano, ele quer isso, sem doença, sem catástrofe, e a criação restaurada, o famoso final feliz. O famoso final feliz. É tão verdade que quando a era da tecnologia começou a se expandir, começou a crescer, muitas pessoas colocaram suas fichas na tecnologia e acharam que as guerras iriam acabar. Na virada aí do século XIX para o século XX, como exemplo. Só que o que aconteceu no século XX? As piores guerras, você tem a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, outras guerras, acho que a Guerra Fria também aconteceu no século XX, não parou de acontecer. Então o ser humano apostou suas fichas e apostou errado. Por isso, a humanidade não sabe onde põe a sua redenção. Embora aqui no texto Paulo esteja se referindo à criação como aquela que foi sujeita ao homem e ao povo de Deus, essas duas classes, nós podemos observar também que todos os seres humanos, até aqueles que ainda não conhecem a Deus, anseiam por redenção. E por que eles querem isso? Nós podemos perceber que há no texto aí uma ênfase sobre o sofrimento que nos acomete. Tanto nós como a criação. Repare no verso 18 a expressão sofrimentos. Repare no verso 20 a expressão vaidade ou fragilidade. Agora o verso 21, cativeiro da corrupção. Agora o versículo 22, geme e angústias. Agora o versículo 23, gememos. Olha a ênfase que Paulo está dando para esse sofrimento que nos acomete. É como se Paulo quisesse enfatizar a consequência do pecado. É isso que ele faz com você. Ele faz você sofrer, faz você gemer. É consequência do pecado. Alguém pergunta assim, toda doença é consequência
A doença é consequência de que alguém, significa que alguém pecou e está doente? Não, não significa isso. Significa que se há doença é porque teve um pecado original. E por conta disso há doenças, por conta disso há coisas ruins, por conta disso há maldade, por conta disso há bandido, por conta disso há pessoas que fazem maldades por aí, por conta do primeiro pecado, que é uma consequência agora dessas coisas. E isso nos faz gemer, nos faz angustiar. Você quer que esse pecado, você quer que o mundo se livre disso. Você quer que isso saia. Os seres humanos estão gemendo e eles querem se livrar disso, mas eles não sabem como. Ele não sabe como parar com isso. Talvez você está, ou talvez você esteve doente, e você pensa assim, meu Deus, não vejo a hora de estar num lugar onde nunca mais estarei doente. Não vejo a hora disso acontecer. Ou então, você vê alguém sofrendo, ou sofreu nas mãos de ladrões e disse, não vejo a hora de nunca mais ter notícias como estas e nunca mais sofrer na mão de alguém. Você já pensou assim, talvez? Nós ansiamos essa redenção porque queremos alívio desses sofrimentos, como homicídios, furtos, mentiras, doenças, todo tipo de mau relacionamento entre a humanidade e também a criação, gemendo com o mau relacionamento que o homem tem com a criação. Por isso que também a criação sofre na mão do homem, porque é um mau relacionamento depois da queda. A terra geme por não mais querer produzir cardos e abrolhos, por não mais ter terremotos. A terra geme por não mais ser maldita. O que Paulo está falando, então, quando ele diz isso? Que a criação geme. E nós também gememos. Nós e a criação aguardam, esperam. A gente geme constantemente para que a gente seja livre disso, desse pecado. Como diz um autor chamado Alvin Plantinga, chamado Plantinga Jr., né? No título do seu livro sobre o pecado, não era para ser assim. Não era para ser assim. Ou seja, não era para gemermos. Não era para a gente sofrer. Não era. E é por isso que toda a criação anseia pela redenção. Eu falei da humanidade como um todo. Esse desejo que a humanidade tem de redenção por causa dos sofrimentos que acomete a todos. Mas isso abre uma janela para o desejo do crente por redenção por causa do principal motivo. Qual é o principal motivo que um crente deve ansiar pela redenção ou a consumação? O principal motivo é aquilo que Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? O que falar então das dores não causadas pela questão física, mas o que falar sobre o nosso coração pecaminoso? O que falar de quando as dores são causadas pelo nosso coração, que machucam outras pessoas por causa do nosso pecado? O que falar do nosso próprio pecado? Isso faz parte das dores inclusas no cativeiro da corrupção. Será que nós desejamos redenção tão somente porque não queremos mais sofrer por doenças, catástrofe, bandidagem? Ou será que o nosso principal motivo de ansiar pela consumação ou a redenção, a volta de Jesus, é por causa do nosso próprio pecado? Será que quando a gente ora a Deus e a gente fala, Senhor, eu preciso que o Senhor, por favor, volte logo. Ou Senhor, não vejo a hora da consumação. Será que nós dizemos, Senhor, não vejo a hora de estar numa condição aonde nunca mais pecarei contra o Senhor? Será que esse é o nosso desejo primário? Ou são as dores que nós temos? Por isso, se tratando de um crente, trazendo para o crente, ele geme, sim, por causa do que acontece no mundo, ele geme por causa das dores, ele geme por causa da doença, ele geme, mas ele geme acima de tudo, ele anseia essa consumação que venha logo por causa do pecado do seu coração. Isso que é o que deixa mais triste. Sendo assim, todos estão presos na escravidão desse corpo inclinado ao pecado e gemem nele. Por isso, desejamos essa redenção porque queremos parar de sofrer.
de fazer os outros sofrerem e principalmente para o crente, para deixar de afrontar a Deus nessa carne, a santidade de Deus. Então nós vimos que nós vimos porque nós queremos redenção. Aliás, nós vimos primeiro porque precisamos de redenção, porque estamos no cativeiro de corrupção. Por que queremos? Porque nós estamos gemendo por causa do pecado. E em terceiro lugar, por que teremos a redenção e por meio de quem a teremos? Olha o que diz o verso 24, na parte A do verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Irmãos, só esse trecho, ele já tem uma verdade implícita aí. Ainda que possamos perceber que todos gemem por uma redenção, mesmo que essa redenção esteja de acordo com seus padrões de mundo ideal, sabemos que colocam a sua redenção em coisas que não vão resolver o seu problema. Como eu falei, todos aguardam por redenção, mas colocam a redenção no seu padrão que eles idealizam, mas colocam no lugar errado. Por isso é bom falarmos quem terá e por que terá essa redenção. Foi mencionado que o próprio Deus sujeitou essa criação, porém a sujeitou com uma esperança, aguardando algo, tanto ela como o ser humano. Deus sujeitou a criação, toda a sua criação, o homem e tudo mais, na esperança de uma redenção. Então, se vimos a ênfase de que Paulo deixa sobre que há um sofrimento que passamos aqui, podemos ver também a ideia de esperança que está bem enfatizada no texto. Paulo, ele não só enfatiza a angústia, ele não só enfatiza o gemer, mas ele enfatiza também a esperança. Olha só, de forma implícita no verso 18, com a expressão aí, a ser revelada. Verso 18, a ser revelada. No verso 19, com as palavras expectativa e aguarda. No verso 21, com a palavra esperança. Olha ela aí. Verso 23, a palavra aguardando. Verso 24 e 25, esperança. De novo. Todas essas expressões mostram a certeza no que irá acontecer, o que a gente aguarda. Então, Paulo não enfatiza só o sofrimento que causa dano, mas ele enfatiza que vai acontecer algo, a gente espera por algo. Se há uma esperança, significa que nós estamos à espera de algo. Significa que há uma base sobre o que esperar. Repare que no final do verso 18, 19, 20, 21 e 23, a expectativa é colocada sempre na revelação da glória dos filhos de Deus. Revelação da glória dos filhos de Deus, é o que Paulo coloca. E também ainda no verso 23, que nós lemos anteriormente, Paulo deixa claro, nós que temos as primícias do Espírito, aguardamos a adoção de filhos. Do que Paulo está falando? Ele está vinculando, ele vincula não só o Espírito Santo à adoção, mas também a herança da adoção, ou a filiação. Inclusive é o que nós vemos em Apocalipse, quando Deus está falando sobre a consumação do novo céu e nova terra, que diz em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Do que ele está falando? Nós temos essa redenção, porque essa adoção de filhos está ligada à consequência do que Cristo realizou. Está ligado ao que Cristo realizou. Quem tornou a gente filho? Por meio de quem a gente se tornou filho? Por meio de Cristo. Então, quando Paulo fala que a criação, está na esperança de ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus, ele está falando, tudo isso vai acontecer por meio de Cristo. Ou seja, quando ele voltar, por meio dele tudo isso acontece. Então, por meio de quem vem a redenção? Por meio daquele que nos tornou filho. Daquele que nos tornou filho. Por meio de Cristo. Somos salvos. Se somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Se recebemos o Espírito Santo, fomos adotados por Deus. E se fomos adotados por Deus, receberemos a sua herança incorruptível. Essa é a ligação que ele faz.
Nos versículos anteriores do nosso texto, ele liga o Espírito com a adoção, e Espírito e adoção estão ligados ao que Cristo fez em nós. Então, por consequência, quem é aquele que nos redime? Quem é aquele que vai trazer a consumação? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando ele fala no verso 20 e... é o verso 24, ele fala aí, porque na esperança fomos salvos, aí já está implícito o que Cristo realizou, que foi essa salvação. E é por isso que é por meio dele que a gente é salvo. Já que vamos falar da certeza dessa redenção, temos que falar também, sobre por meio de quem ela acontece. E ela acontece por meio de Cristo. A resposta é Cristo. É o que diz em Lucas, capítulo 21, verso 27 a 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Troque a palavra redenção por consumação. É a mesma coisa aqui nesse texto e é o que Jesus diz. Por causa de Adão, a criação foi cativa, mas por causa de Cristo ela será liberta da corrupção. Nós precisamos de redenção de outra pessoa, porque não conseguimos redimir a nós mesmos. O ser humano vive tentando se redimir. A humanidade tenta, por sua própria força, resolver o problema, mas nunca vai conseguir por conta própria. Por isso, nós precisamos que outro faça isso. Precisamos que o Senhor Jesus Cristo faça isso. Já que a terra foi considerada maldita com o primeiro Adão, com o segundo Adão a terra tem esperança de ser redimida. O primeiro Adão trouxe maldição, mas o segundo trouxe esperança. Nós estamos falando não somente de uma redenção futura, mas de uma redenção que acontece agora, uma redenção que acontece hoje. Só vai obter a redenção futura, a consumação, o seu corpo glorificado, quem teve a redenção agora. Só vai ter essa redenção futura aquele que de fato foi redimido agora, aquele que se entregou a Cristo agora. Por isso que a redenção agora aponta para aquela futura que nós teremos. A transformação acontece agora, não do corpo, mas do espírito. Do espírito. Mas ela aponta para a redenção final. Se alguém não colocou todas as suas expectativas na redenção em Cristo agora, no final ele não vai ter. Ele não vai ter essa redenção final. Bom, nós vimos então 3 coisas até agora. Nós vimos porque nós precisamos de redenção, porque nós, então, estamos no cativeiro de corrupção. Por que queremos? Porque por causa do nosso pecado, dos sofrimentos que ele traz. Nós vimos por que teremos redenção e por meio de quem a teremos? Teremos por causa do Filho de Deus, por causa de Cristo, por causa de Jesus. E, em último lugar, como devemos aguardar essa consumação da redenção? Como? O próprio apóstolo Paulo faz a aplicação. Ele fala no versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele já está aplicando aqui. Com paciência aguardamos. Aqueles que têm o Espírito já não foram redimidos? Já foram redimidos. Nós já recebemos essa redenção pela fé, porém ainda não recebemos a redenção do corpo, a glorificação, a redenção completa. Por isso devemos esperar. A nossa alma foi redimida, mas não o nosso corpo. Em meio a esse contraste entre sofrimento e esperança, que ele dá ênfase, Paulo nos mostra como aguardar essa esperança, ainda que sofrendo. Como aguardar a esperança? Sendo paciente. Eu acho interessante que quando Paulo ele falou da criação, olha que interessante. Quando ele falou da criação, ele usou 2 palavras com relação à espera. Qual palavra ele usou? Expectativa e aguarda, para falar da criação. A ideia é de esperar ansiosamente, mas também pacientemente.
Ou seja, é como que se a criação soubesse que alguma coisa vai acontecer. É como se a criação soubesse que algo vai acontecer e vai tirar ela daquela corrupção. Então ela aguarda pacientemente. Ora, se Paulo está falando da criação, que dirá nós, que temos o Espírito Santo, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que fomos redimidos no Espírito? Então, essa é a ênfase, esperar com paciência. Se nós esperamos algo, se a gente esperasse algo que a gente visse, nós desenvolveríamos a paciência? O que Paulo está dizendo, não. O que ele diz é isso, se você esperasse algo que você visse, você não desenvolveria paciência. A aplicação aqui que Paulo dá para nós, que esperamos essa consumação da redenção, é paciência, ou seja, constância, estabilidade, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Essa é a ideia, característica da pessoa que não desvia do seu propósito. É leal, ela tem lealdade, fé, mesmo diante das maiores provações e os maiores sofrimentos. Ela não desvia, ela fica firme. Eu quero dar uma ilustração aqui. Vamos imaginar o seguinte. É claro que ilustrações à parte, né? Pode não ser perfeita, mas vai fazer a gente pensar. Você está assistindo um filme na TV, pela primeira vez, certo? Mesmo que o personagem principal esteja sofrendo muito, você continua assistindo com paciência, com a esperança de que o personagem principal possa se dar bem no final. Ou seja, você espera e exerce a paciência. Então, nós não esperamos em algo que pode ou não acontecer, porque na ilustração pode ou não dar certo para o personagem principal. Não, a gente não espera em algo que é duvidoso. A gente espera em algo que é uma certeza. Jesus vai voltar. Ele vai redimir a criação. Ele vai redimir o nosso corpo. Ele vai plantar o novo céu e nova terra. Ele vai dar para a gente um corpo glorificado. Então você já tem a resposta. Você já tem certeza o que vai acontecer. Você não está na dúvida. Você não espera numa dúvida. Você espera numa certeza. Pronto. Você já sabe o final. Você já sabe o final. Então, nós esperamos não em algo que pode não acontecer, mas que vai acontecer. E essa certeza faz com que sejamos mais consistentes. Olha só, quando você tem certeza, você espera às vezes por algo que você nem sabe se vai acontecer, e você tem paciência. Agora imagina algo que você já sabe. Muito mais paciência, muito mais expectativa, você vai aguardar e ficar firme no propósito de Deus. Esperar o que vê não necessita de fé, que é a certeza de algo que se não vê. Olha o que 2 Coríntios 4, verso 16 a 18 fala. Por isso não desanimamos. Não. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno poder de glória acima de toda comparação. Não atendendo nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E é para lá que a gente olha. É o que Paulo diz no nosso texto do verso 18. Os sofrimentos não se comparam com a glória a ser revelada. Por quê? Porque os sofrimentos são passageiros. Assim como Cristo sofreu de uma forma passageira, também nós estamos sujeitos a sofrer de forma passageira. Mas, assim como ele teve o corpo glorificado, e isso de forma eterna, nós também o teremos para sempre. Isso acontecerá conosco. Os sofrimentos aqui estão ligados à corruptividade da carne e são passageiros para os que têm o Espírito de Deus e não podem ser comparados à glória a ser revelada. Por quê? Porque essa glória está associada à eternidade e um corpo incorruptível. Então é por enquanto, é só por enquanto. É um momentinho assim para uma eternidade que a gente não faz ideia. Mesmo que tanto aqueles que não põem a sua redenção em Cristo, como aqueles que atribuem a Cristo sofrem,
gemem, veja, todos sofremos. Tanto aqueles que colocam a sua redenção em Cristo, como aqueles que não colocam. Todos gememos. Qual que é a diferença? A diferença é que aqueles que colocam a sua redenção em Cristo, de fato terão uma redenção no final. De fato terão. E agora são consolados. Agora são consolados, já? Agora. Mas aqueles que esperam redenção em outro lugar que não seja em Cristo, jamais receberão a redenção que tanto aguardam. Quem não colocou a sua expectativa em Cristo, mas em outro lugar, nunca terá aquilo que aguarda. Nunca terá a redenção em outro lugar. Só aqueles que colocaram em Cristo realmente terão. Portanto, nós temos a resposta para essas perguntas levantadas. Por que precisamos de redenção? Porque estamos num cativeiro de corrupção. Por que queremos redenção? Porque gememos, sofremos e principalmente por causa do nosso pecado. Por que teremos e por meio de quem teremos? Teremos porque somos salvos, filhos de Deus, e teremos por meio de Cristo. E, em último lugar, como devemos esperar essa redenção? Com paciência, mantendo Cristo como nosso alvo. Não haverá redenção sem Cristo. As pessoas vão esperar por toda a vida em coisas que nunca encontrarão redenção e salvação, como nós vemos nos filmes e nos livros. Se você tem o Espírito Santo, então sua esperança de redenção está no lugar certo. Não em partidos políticos, não na educação, não na tecnologia, não em qualquer outra coisa, ainda que essas coisas sejam boas. Nenhuma delas pode redimir a humanidade, nenhuma delas pode resolver o problema do pecado. Apenas Cristo resolve esse problema. Que Deus nos abençoe. Amém.